Glória a Deus. Boa noite, meus amados. Paz seja convosco, amém? Graças a Deus, porque estamos aqui, né? Que bom que você está aqui. Eu falei para o Felipe ali, quem é que vai vir no culto? Com essa chuvarada bem agora, né? Mas graças a Deus, quem é fiel é fiel. Amém? Pode chover canivete, mas Jesus é mais importante, né? Graças a Deus. Muito bem, pode se assentar. Nós vamos ouvir 3 testemunhos. Aplauda Jesus recebendo o irmão. Graças a Deus. Paz, meus irmãos. Graças a Deus que estamos aqui na casa do Senhor, né? Para louvar o nome dele, né? Graças a Deus por isso. Eu, quando vim para a igreja, irmãos, vim sozinho. Vou começar lá no começo, pastora. Eu vim só eu. A minha esposa, ela questionava muito. Ela dizia assim para mim, mas homem, você vai para essa igreja? Eu dizia para ela, eu já estou na igreja. Já estou na igreja. E fomos daquela maneira um tempo. Ela ia na igreja católica, porque nós moramos pertinho da igreja ali, em cima, e eu vinha para cá. E ela sempre me questionando. Daqui a pouco deu um infarto nela. Mas, antes de tudo isso, eu ajudava o pastor, ajudava o pastor a puxar gente lá do assentamento, tinha bastante gente que vinha, né, para a igreja, então nós íamos buscar com o pastor, eu sempre ajudando o pastor nessa área. Mas quando o pastor fazia apelo para que eu viesse se batizar, aquilo me travava que não tinha jeito. Eu não conseguia levantar do banco e vir na frente do altar. Não conseguia. Mas, com o infarto da minha esposa, o que é que aconteceu? Ela ficou na UTI aqui em Lages 5 dias e o médico transferiu ela para Rio do Sul. E me autorizou, deu uma autorização para que eu ficasse no quarto com ela, porque ela estava muito fraca, né? Então não dava para deixar sozinha. Daí fomos para lá. Chegamos lá, o que é que eu fiz? Eu orava a Deus, pouco entendimento, mas com fé. Digo, Deus, levanta essa mulher que eu vou me batizar voltando para casa, e vou trabalhar na igreja, mas eu nem sabia o que ia fazer, né? Se ia ser diácono, o que é que eu ia ser. Mas, enfim, estava marcado o cateterismo lá. O primeiro dia que era para ela fazer, houve uma emergência lá, não deu para ela fazer. O terceiro dia, foi marcado de novo, o segundo dia, aliás, as máquinas estragaram. No terceiro dia, marcaram de novo, a terceira vez, ela foi fazer, deu 3 paradas, quase que ela morreu. Mas graças a Deus, o Senhor levantou. Aí, quando nós viemos de lá, eu já procurei o pastor, me batizei, logo já comecei a trabalhar na igreja. Como eu falei terça-feira passada, com relação ao meu acidente, e eu continuei ajudando o pastor, puxando gente para lá. Eu fui buscar um pessoal aqui no Ponte Canoas, e na volta, estava chovendo muito, uma carreta vai entrar ali para Sapolândia, ali, sabe? E atravessou na minha frente. Eu bati. Por sorte, pela misericórdia do Senhor, eu bati nos pneus da carreta. E veio uma outra carreta de trás e bateu na carreta, eu fiquei no meio das carretas. Bati no pneu, estava vindo e fiquei de volta para lá. A polícia veio. Eu estou na contramão, claro, pois eu rodopiei, estava chovendo, fiquei na contramão. Aí, perdi tudo, né, praticamente. Mas Deus teve misericórdia, né, porque daí nós estávamos em 6, tinha um piazinho pequeno, o piazinho quebrou o braço, estava atrás, e tinha um senhor na frente comigo, ele virou o pé, virou do lado avesso lá. Fomos para o hospital. Chegamos lá no hospital, os médicos queriam amputar a perna do rapaz. E o pastor, o irmão Salvo, estava lá, dele orar.
por aquela situação lá. A pessoa, se amputasse a perna do rapaz, nós estava pagando até hoje o rapaz lá. Mas, graças a Deus, dentro daquele meio tempo ali, vinha um médico, segundo o pastor, vinha outro, e um queria operar, outro não queria, e daqui a pouco chegou um pronto para operar. Chegou lá, o rapaz tinha virado a perna dele de volta para o lugar. A luta foi grande quando eu vim para a igreja. Claro que o inimigo certamente se levantou porque ele estava vendo que estava me perdendo. Não ia pertencer mais para ele. Então, aconteceu muitas situações assim, né, na minha vida. Mas Deus me honrou, Deus me abençoou, porque eu estava, pela fé, né, querendo melhorar, né, no sentido espiritual, né? Amém? Graças a Deus. Eu tenho mais coisa para testemunhar, mas senão demora muito. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. É só o Senhor quem nos livra, né? E o mais importante, né, sempre é a salvação da nossa alma. Tudo que nos acontecer nessa vida, não, vamos dizer assim, que não importa. O Senhor nos guarda, nos protege, mas mesmo que seja a pior coisa que aconteça, mas se nós formos salvos, estamos no lucro. Porque o Senhor Jesus nos livra do inferno. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. O irmão Agenor é uma bênção, né? Vocês sabem que ele é uma bênção aqui para nós, para a nossa igreja, para todos. Cadê o Sálvio? Ali. O Sálvio também pediu para testemunhar. Vamos aplaudir a Jesus. Paz seja convosco, boa noite. O meu testemunho aconteceu 16, 17 anos atrás. Só que quase nunca tinha testemunhado. É que foi assim, eu morava no interior, em 2002, depois desci o morro de bicicleta, levei um tombo, machuquei o joelho, daí ficou, endureceu, daí não mexia, não fazia nem dobrava nada quase. Daí vim parar em Lages para fazer fisioterapia. Fiz 20 sessões de fisioterapia, mas não melhorou bem. E quando foi daqui a pouco, já vim para Coreia Pinto, em 2002, dezembro de 2002. Tá. Daí fiz mais de sessão de fisioterapia em Coreia Pinto. Tem dado um momento, um dia, num sábado de 2003, mais ou menos por essa época, daí caiu um tombo atrás da casa, deu meu joelho, inchou tudo de novo, não tinha sarado quase nada. Eu pensei, meu Deus, o que eu faço agora? Estava quase bom do joelho, de repente, levo esse tombo, complicou tudo de novo. Daí eu pensei comigo, não, mas eu sou obrigado a procurar o pastor Tadeu lá na igreja, não era aqui, era lá embaixo ainda. Eu pensei comigo, acho, a solução agora procurar o pastor, porque agora estava quase bom, machuquei de novo o joelho. Daí Deus me deu uma fé e eu cheguei, pastor, olha para o meu joelho que eu não consigo nem caminhar. Daí o pastor fez a oração, e dali uma semana começou a desinchar, e até aí então, eu não podia nem dobrar o joelho, não podia nem fazer assim. Agora posso, graças a Deus. Daí foi em 2003, daí depois ali eu me batizei e estou na igreja até hoje. E mais uma também que, quando eu cheguei na igreja, me batizei, já no mesmo momento, porque eu era muito idólatra, quando eu ia procurar um emprego lá em Lages, acendia uma vela aos pés de uma santa, mas chegava lá, dava tudo errado. Eles não me chamavam para trabalhar até hoje, não chamaram. Mas graças a Deus, a partir da hora que eu me batizei, não precisei fazer corrente de libertação para idolatria, já me libertei na hora, não quis mais nem saber, abandonei. É isso aí, meu testemunho. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Que bênção, né, irmãos? É as coisas que acontecem na vida da gente, que a gente precisa contar mesmo, para glorificar Jesus. A irmã Gelsi também pediu para dar um testemunho. Mais aplausos para o Senhor.
Glória a Jesus. Eu estou ficando contente com vocês. Vocês estão pedindo para testemunhar. Que a paz do Senhor esteja com todos, amém? A Bíblia nos diz que quando a gente fizer um voto com Deus, não tardeis em cumprir, né? E daí tem um problema lá em casa e eu fiz o voto semana passada, clamei a Deus, eu disse que eu vou testemunhar. Era meu voto que a primeira vez que eu ia na igreja, depois que era tudo resolvido, eu ia testemunhar. Aconteceu que o meu filho começou assim a negociar assim o caro, né? Comprava, vendia, daí sempre tinha um lucrinho em cima. E daí ele tinha comprado um carro já fazia um mês. Começou a atrapalhar para vir aquele carro, comprou de fora. Não vinha, no fim tinha que pagar o caminhão para vir. Daí quando veio já não era o que ele queria. E daí ele tinha que ajeitar os papéis para depois poder revender, para repassar para os outros, para não dar problema, né? Daí quando ele foi para fazer os papéis, já não dava dando certo desde a geometria. Daí quando foi fazer, eles disseram, não dá dando certo, porque não fecharam, parece que tem que ter um número no motor e não dava dando certo. Ele veio para casa, ele disse, mãe do céu, ajuda em oração, porque se esse carro for roubado, ele disse lá, da onde que eu comprei, ele disse, se é um carro roubado, vou perder tudo o que eu paguei. Pagou quase 20 mil, né? Aí ele disse, vou perder todo esse dinheiro e ainda vou correr um monte de problema, né? Pode ser preso e coisa por causa do furto do carro. Daí, terça-feira, eu comecei a clamar a Deus, eu disse, não, eu não aceito isso, porque esse carro não pode estar a ser roubado, né? Se o cara vendeu. Mas não estava dando certo de jeito nenhum. E de tanto clamar a Deus e pedir, daí eu disse, Deus, se tudo dá certo, depois que está tudo resolvido, eu vou testemunhar. E daí, quinta-feira da semana passada, ele foi atrás de novo, daí já deu certo para ele fazer os papéis. Deu para fazer geometria, fez os papéis, teve tudo certo. E daí ele botou a venda, como estava tudo certinho, né? Botou a venda, daí ontem ele foi lá para Lages, daí ele ia negociar com outro carro, daqueles Jeep, aqueles bem, não sei quanto, daí ele tinha que botar dinheiro em cima. Agora, antes de eu sair de casa, ele pegou e postou lá, me mandou a foto, ele disse, gastei um monte de dinheiro em cima que tinha que botar, ele disse, mas deu tudo certo, ele disse, graças a Deus, foi tudo resolvido, que não era roubado nada, mas tinha que clamar a Deus e eu prometia, quando for resolvido, o primeiro culto que eu vou testemunhar. E como daí já me mandou as fotos, que estava tudo resolvido, que deu tudo certo, não podia deixar de passar hoje. Graças a Deus. Glória a Jesus. Que bom, né, irmãos? Em todas as áreas da nossa vida, o Senhor tem que estar presente. Nós não podemos tomar nenhuma decisão sem antes orar, pedir a bênção de Deus, porque dependemos do Senhor para tudo, né? Graças a Deus. Agora não é um texto. Dormiu? Não? Não quer agora? Mateus? Não quer vir aqui para nós orar por você? Não? Quando eu estava subindo, ele me chamou para me contar que está de aniversário. Então vamos orar pelo Mateus? E depois já vamos orar pelas ofertas. Então fique de pé, estenda as tuas mãos aqui para ele. Está fazendo 5 aninhos, irmãos. Vamos abençoar a vida dele. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora pela vida do Mateus, ó Pai, e peço que o Senhor venha abençoar grandemente esta criança. Guarda, protege, dai um crescimento sadio e abençoado, e que ele possa sempre estar na Tua presença. Faz dele, ó Deus, um fiel servo Teu. Pai maravilhoso, e obrigada pelo aniversário dele, pelos 5 anos, e ó Deus, que a Tua bênção esteja presente sempre nele e em toda a sua casa. Que assim seja. Amém. Amém, Mateus? Parabéns para você
Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, por vir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Viva o Mateus! Aí, parabéns, Mateus. De nada. Graças a Deus. Muito bem. Vamos agora ouvir o que o Senhor quer falar conosco hoje? Abra a tua Bíblia em Levítico, capítulo 19, versículo 11. Levítico 19, 11. Graças a Deus. Levítico 19, 11 diz assim. Acharam, irmãos? Amém? Diz assim, ó. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Agora eu quero que você abra também em Oséias, capítulo 4, versículo 2. Oséias 4, 2. Depois de Daniel, irmãos, Daniel é mais fácil de encontrar, né? Oséias 4, 2. Glória a Jesus. Amém? Oséias é um daqueles que é difícil de encontrar. Amém? Deu? Oséias 4:2 diz o seguinte: o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Feche teus olhos. Querido Senhor, graças te dou, ó Pai bendito, por esta noite, pela vida de cada um dos irmãos que aqui está, porque o Senhor está aqui conosco. E eu peço, querido Deus, vem falar com a tua igreja nessa noite, vem falar comigo e com cada um aqui, Pai querido. Que o teu nome seja glorificado. Me usa, Senhor, que eu desapareça por completo, mas que o Senhor apareça na minha vida, nas minhas palavras. Que não sejam minhas, Senhor, mas sejam do teu Espírito Santo. A tua palavra seja pregada, Pai. Em nome de Jesus eu peço, fica conosco, fala conosco, para a tua glória, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Muito bem. Vamos hoje, então, falar mais um pouquinho, né? Eu acho, irmãos, que já estamos no fim da série dos pecados. Eu sei que eu não falei de todos, porque não tem como falar de todos, né? Porque são muitos. Mas eu acho assim que os mais, vamos dizer assim, do dia a dia, né? Que o povo comete, que a gente comete. Eu acredito que nós falamos aqui nessa série, para que nós não venhamos a continuar fazendo essas coisas erradas, né? E hoje, então, nós vamos falar sobre roubo, ou furto, né? Em Êxodo 20, versículo 15, que é os 10 mandamentos, Deus diz, não furtareis, né? Então, para nós entendermos bem esse assunto, você pode dizer, pastora, então nessa mensagem eu vou ficar sossegada porque eu não furto, eu não roubo. Graças a Deus, porque você não rouba. Mas vamos olhar mais a fundo um pouquinho o que é roubar.
que é furtar? Será mesmo que nós não estamos roubando nada? Então vamos aprender hoje isso. Para isso, então, nós temos que entender um pouquinho os termos jurídicos, que é a diferença entre furto e roubo. O roubo é quando o ladrão tem contato com a vítima, que ele está, então, pegando algo, dessa pessoa. Ele tem o contato. Então, ele está roubando, por exemplo. Ele chega uma pessoa perto de você, que Deus o livre, não desejo isso para ninguém, mas aponta um revólver, alguma coisa e rouba. Então isso é roubo, porque tem o contato ali com a pessoa. E o furto? O furto é quando o ladrão então pega algo sem contato com a vítima. Ou seja, não tem ninguém por perto, mas ele pega aquilo que não lhe pertence. Entendido isso? Amém? Para nós entendermos. Mas então as duas coisas são erradas diante de Deus, tanto furtar quanto roubar é a mesma coisa. Tá, irmãos? Amém? Então veja só, nós lemos aqui em Oséias 4:2, o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Então, o que Deus estava falando aqui a respeito da nação de Israel, a respeito do povo, usando o profeta Oséias? Deus estava dizendo que ele, na realidade, não estava satisfeito com o que estava acontecendo. Porque, como diz ali, o que só prevalece. Então, o que está acontecendo? Só está acontecendo isso no meio do meu povo, Deus estava falando. E esse versículo aqui é bem real para os dias de hoje, bem presente. Apesar de que toda a Bíblia é assim. A Bíblia, desde o Gênesis, da primeira folha até a última folha do Apocalipse, ela é bem real para os nossos dias. Porque a Bíblia não é só para determinada época, é para todos os tempos. Então veja só, e esse versículo hoje é bem presente, porque tudo que a gente vê no mundo hoje é isso, O que diz aqui, perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, ou seja, só coisa ruim. E Deus não se alegra com isso, Deus não está satisfeito com isso. Então aqui nós já podemos entender que furtar ou roubar é contra a vontade de Deus, contra a sua lei, contra a sua palavra. Amém? O outro versículo que nós lemos então em Levítico, que foi o 19:11, que diz assim: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. Então aqui a palavra de Deus também está nos proibindo de pegar aquilo que não nos pertence. Seja um valor muito alto ou um valor miserável. Não importa, pode ser um alfinete. Se não é nosso, não devemos pegar. Amém? Então roubo é isso, E a palavra do Senhor nos dá vários versículos quanto a esse assunto. Só que nós não vamos poder ler todos, vou apenas citar alguns aqui. Por exemplo, em João 10:10, que o Senhor Jesus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então o roubo já vem da parte de Satanás. Se você quiser conferir depois também Romanos 13:9. E Isaías 61:8. Esse aqui eu quero ler. Vamos ler Isaías 61:8. Graças a Deus. Diz assim: porque eu, o Senhor, amo o juízo. Isaías 61:8, irmão. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna.
Aqui está num contexto de boas novas da salvação, Deus falando para o povo de Israel. Mas ele deixou bem claro, porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Tá? Então, mais uma vez, o Senhor nos mostra que é errado. E como nós sabemos, hoje em dia, o mundo acha que isso é normal, é natural, né? A gente vê, né, nos documentários, nos jornais, televisão, internet, toda a dificuldade que existe nos governos, e não estou falando só no governo brasileiro, espero que agora mude, né, em nome de Jesus, mas no mundo todo. No mundo todo, os líderes, não posso dizer que todos, mas uma grande parte usa disso que não agrada a Deus. Não estou acusando aqui todos os líderes, não, tem gente honesta, graças a Deus ainda existe gente honesta. Mas nós sabemos que uma boa parte da liderança mundial faz isso, pratica isso, o roubo. Se apropriar de valores que são do povo, se apropriar de valores que não lhe pertencem, de bens que não lhe pertencem. Então isso é geral, né? Mas o Senhor, um dia, vai acertar as contas, como eu falei esses tempos para vocês, que a pessoa pode fazer, e como o juízo não chegou ainda, ele pode dizer, Deus nem está levando em conta isso que eu estou fazendo, porque não me castigou. Mas chega o dia que vem a cobrança, a fatura, né? A fatura de Deus vem, chega para cobrar aquilo que as pessoas estão fazendo. Porque alguns dizem assim, o juízo de Deus acontecia no Velho Testamento. Porque no Velho Testamento era assim, irmãos. Se a pessoa era pego roubando, já vinha o castigo. Ela era apedrejada, ela era morta. Mas agora que nós estamos vivendo no tempo da graça, o castigo não vem de imediato. Mas ele vem. Deus não muda. Deus é imutável. Ele não muda. Então ele castiga. A consequência vem. Então se a pessoa roubava no Velho Testamento e já em seguida recebia o seu castigo, e porque hoje não está sendo assim, o povo acha que pode continuar roubando, que Deus não está nem aí. Mas não é assim. Na lei, o castigo vinha de imediato. Na graça, vai vir no dia do juízo final. Mas vem. Então vai chegar o momento em que Deus vai cobrar tudo isso. De cada um que pratica esse tipo de coisa. O juízo vai chegar para todos, né? Para todos os não salvos no juízo do trono branco, e para nós, servos de Deus, filhos de Deus, nós vamos participar do tribunal de Cristo, como eu já falei aqui outras vezes para vocês, que nós vamos receber aí a nossa recompensa pelas nossas obras, né? Amém, irmãos? Lembram disso? Então, diante de Deus, um dia todo mundo vai estar. Todo mundo, não importa a idade, não importa a raça, não importa. Um dia todo mundo vai estar diante do Senhor para responder pelas suas obras aqui nessa vida. Então, o juízo final vai chegar e Deus vai cobrar destas pessoas que estão roubando o dinheiro do povo ou até de alguém que pega um alfinete que não lhe pertence. Ficou entendido isso, irmãos? Roubo é roubo. E a Bíblia nos dá vários exemplos de pessoas que roubaram. E como eu sempre volto lá no Gênesis, né, hoje não vou ler, porque nós já lemos várias vezes esse capítulo de Gênesis, só vou citar. Mas lá no início, quando o Lúcifer, que era o anjo de luz, se fez diabo, então ele se fez com aquela intenção de pegar a adoração que era de Deus. Porque a soberba entrou no coração dele, o orgulho entrou no coração dele,
E ele quis ser mais importante que Jesus. Então nós podemos entender que ali começou o roubo. Como assim, pastora? O diabo quis roubar a glória que pertence só a Jesus. Quando ele tentou Eva e o Adão pecou, induzido, vamos dizer assim, Eva foi enganada, Adão foi na conversa da Eva. Então, quando eles pecaram, ali aconteceu a mesma coisa. O diabo estava querendo ser adorado por Adão, por Eva e, consequentemente, por toda a raça humana. Então, ele queria e ele quer, até hoje ainda, roubar a glória que pertence só a Deus. Então, ali começou. Então, nós podemos entender isso. Que da onde vem o roubo? João 10:10, Jesus falou que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Então, o roubo teve início ali, com Satanás. Então, a partir dali, nós podemos entender que começou toda essa história de roubo. Nós temos também outros casos na Bíblia, que, se você quiser conferir depois, esse que eu te falei a respeito do diabo querer, ser glorificado, você pode ler Isaías 14:14. Pode marcar aí para você ler na tua casa, Isaías 14:14. Nós temos outros casos, por exemplo, o caso de Acã. Quem foi Acã? Ele era um judeu, ele era do povo de Israel, que foi lutar na cidade de Jericó. E antes de eles irem para essa guerra, para essa batalha, Deus tinha dado uma ordem para Josué: ninguém vai pegar nada de ouro, de prata, nada. Tudo isso que for adquirido nessa batalha, o despojo da guerra, vai ir para os tesouros de Deus, ou seja, para os tesouros do templo. Mas Acã, quer ver? Abra a tua Bíblia aí, para nós vermos o que ele pegou. Acã, Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Aqui no capítulo 6 conta a história da destruição de Jericó. No versículo 19 do capítulo 6, a ordem de Deus foi a seguinte: porém toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Então aqui Deus estava proibindo qualquer soldado do exército de Israel, qualquer pessoa de Israel, de pegar algum valor, alguma coisa que eles adquirissem no despojo da guerra lá contra Jericó. E daí no capítulo 7, versículo 21, nos conta o que Acã pegou. Esse homem, no 20 diz assim: respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os. Lembram do pecado da cobiça? Cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata por baixo. O que aconteceu aqui, resumindo toda essa história para você? Deus tinha proibido de que eles se apossassem de algum bem, de alguma riqueza. E Acã desobedeceu, porque ele cobiçou uma capa babilônica. O que é isso? Uma roupa que eles usavam naquela época. 200 ciclos de prata e uma barra de ouro. E ele pegou essas coisas e escondeu na terra, embaixo da terra, dentro da tenda dele.
E eles venceram na cidade de Jericó. E aí eles foram batalhar contra a cidade de Ai, que era uma cidade pequena, e que provavelmente já estava ganha a batalha. Mas perderam a batalha. O exército de Israel saiu correndo da cidade de Ai. E aí Josué foi orar e perguntou para o Senhor por que, que Israel tinha perdido aquela batalha. E Deus disse: procure, comece pela tribo, vai para a família, até chegar no homem que pegou. E aquele que pegou deve morrer. Que só depois que o ladrão, no caso, o Acã, aqui da história, estivesse morto, é que Deus daria vitória para eles. Por quê? Porque foi desobediência a Deus. Foi pecado sério diante do Senhor. Ele roubou. Então Deus não aceita. Então, começou tudo com o diabo e depois foi indo até chegar nos nossos dias de hoje, onde a coisa está muito séria, Mas Acã, então, é um dos exemplos na Bíblia que roubou. E qual foi a consequência do roubo dele? Ele foi morto. Toda a família dele foi morta, filhos, filhas, todos. Deus mandou matar a todos, porque nenhum deles poderia ficar. Porque aquele pecado diante de Deus foi tão sério, e é tão sério, que Deus não admite. Aí então, por isso que eu te falei, a consequência do roubo ou de qualquer outro pecado no Antigo Testamento vinha de imediato. Josué orou, Deus revelou e disse: ache quem foi. Deus sabia quem foi, mas ele queria que Josué procurasse, achasse e exterminasse do meio da nação de Israel, então, esse ladrão. E aí então, como eu falei, porque o castigo hoje não vem de imediato, o povo acha que pode fazer tudo. No Velho Testamento Deus agia assim, agora Deus não age mais assim, é a graça. A graça, irmãos, eu já preguei aqui outra vez também, aonde as consequências do pecado na graça são mais sérias do que na própria lei. Porque o próprio Jesus falou no Antigo Testamento, adulterar era quando um homem e uma mulher pecavam nessa área, eram casados e cometiam o pecado do adultério. Eram mortos na hora, quando eram pegos. Mas Jesus veio e disse agora na graça, que na graça não precisa ser pego em adultério, é só olhar para o outro com intenção errada no coração que já adulterou. Então a graça é mais séria do que a lei, tem mais consequência, Então veja só, o castigo virá. Não chega de imediato, vai ser no juízo final. Mas vem porque Deus não muda. E ele diz que ele não aceita. E como ele não muda, então ele não aceita mesmo. Mas o povo acha que está na graça, está tudo bem, está tudo certo, posso fazer o que eu quiser, que 1 minuto antes de eu morrer, se eu pedir perdão, Deus vai me perdoar e eu vou ser salvo. Não é assim que funciona. Arrependimento sincero é aquele que se propõe a não pecar mais. E como eu vivo falando para vocês, para a pessoa ser perdoada, ela tem que se arrepender, confessar o pecado e não praticar mais, ou seja, abandonar o pecado. Aí tem perdão. Senão aquele que diz, eu fiz, mas eu confesso ali e Deus me perdoa. Não é assim que funciona. E o pecado acumula, irmãos. Quando a pessoa não se arrepende, o pecado vai acumulando. Sabe, imagine um monte de lixo que você vai enchendo o teu lixeiro lá até que transborda de lixo, aquela imundícia de lixo. Assim é o pecado no coração do ser humano. Aquele pecado que não é arrependido e confessado e abandonado, vai acumulando. E vai chegar o dia em que a taça se enche, a palavra de Deus nos diz. E aí Deus, quando acumula a ponto de derramar, Deus não tem mais misericórdia dessa pessoa que não quer mudar. Então daí a consequência vem. Então os pecados vão acumulando. Imagine quanto pecado acumulado existe por aí no mundo, gente. E Deus está olhando e Deus está vendo tudo isso.
E está vendo a taça encher. Por exemplo, faz de conta que esse copo aqui é a taça, né, diante de Deus, que se enche. Do pecado, vamos dizer que do seu João. O seu João nunca quis saber de Deus, nunca confessou, mesmo que tenha conhecido a Jesus, mas que não tenha mudado de vida, que não confessa os pecados e não abandona, porque não adianta só confessar, tem que abandonar. Aí chegou aqui em cima, ó, acumulou, encheu. Quando encher, Deus não permite que ele cometa mais um pecado. Acumulou, encheu. Chegou o tempo da pessoa prestar contas a Deus. Entendido isso, irmãos? Então, os pecados vão acumulando, mas quando enche, vamos dizer assim, Deus diz assim, acabou, a tua chance acabou. Agora eu não permito mais nenhum pecado nessa taça. Chegou a hora da pessoa prestar contas. Então, está vendo como é sério um pecado que não é confessado? E não é só para aqueles lá do mundo, não. É para todos nós. Quando você não se arrepende dos teus pecados. Eu estou servindo a Jesus, vai chegar na hora, Jesus vai me salvar. Não é assim. Temos que confessar os pecados, se arrepender e abandonar. Aí então, olha só, o pecado de Acã trouxe a morte para ele e para a família dele. E no Novo Testamento, na graça, vai chegar o momento então do juízo. Então, como nós lemos ali em Oséias, o que acontece hoje é o perjurar, é o matar, é o roubar. Deus está vendo tudo isso, mas vai chegar o momento que ele vai dizer, chega, acabou, basta. Né? E aí ele não vai permitir mais um pecadinho sequer. Chegou o momento do juízo para a pessoa vai prestar contas a Deus. Então veja só, o pecado do roubo é uma coisa muito séria. Que as pessoas não dão muito valor, né? Mas é muito sério. O outro que praticou o roubo também, que a Bíblia nos diz, foi Davi, o rei Davi. O homem segundo o coração de Deus. Você pode dizer assim, pastora, mas Davi foi tão abençoado, escreveu tantos salmos. Sim, mas porque ele se arrependeu e abandonou o pecado. Mas ele roubou, sabe de que forma, irmãos? Ele roubou quando ele cobiçou a Batseba, que era esposa do Urias, soldado dele, um dos valentes de Davi. Porque Davi mandou o exército para a guerra e ficou em casa. Ele não foi, ele sempre ia para a guerra com o exército de Israel. E dessa vez ele não foi. E aí a Bíblia nos diz que ele estava passeando no seu palácio durante a tarde e olhando pela janela ele enxergou uma mulher linda tomando banho. Ele olhou, cobiçou, chamou um servo seu e disse, quem é aquela mulher? E o servo disse, é Batseba, esposa de Urias, o heteu. Em outras palavras, ele estava dizendo, é esposa do teu soldado fiel. E o Davi mandou chamar a Batseba. E algumas pessoas condenam tanto a Batseba, meus irmãos. Porque aquela mulher tentou Davi. Não. Ela estava na casa dela tomando banho. A culpa foi do Davi que olhou e cobiçou. Né? E ele era o rei. Se ele mandasse alguma mulher vir até ele, tinha que obedecer, ele era o rei. Então Batseba foi chamada pelo rei, veio cumprir a ordem do rei. E ele adulterou com ela, porque ela era já casada, esposa de um dos seus fiéis soldados. Aí você pode dizer, mas então o que Davi roubou aí, pastora? Davi roubou a esposa de Urias. Aqui nós começamos a entrar num assunto que é um outro tipo de roubo, não é apenas, vou pegar isso aqui que é material, não é meu, mas ninguém está vendo, eu vou pegar. Não, roubo não é só coisas materiais, tá? Aqui nós já podemos ver isso. Então Davi roubou Batseba de Urias. Então quero dizer assim para você, antes de você condenar Batseba, lembre
que Davi era o rei, o que ele mandava tinha que fazer. Ele chamou a mulher e disse que queria se deitar com ela. Ela obedeceu o rei. É claro, eu não estou defendendo aqui por completo, ela teve a parte de culpa dela, mas ela obedeceu o rei. O que o rei mandava tinha de ser feito. E Davi roubou então a esposa de Urias, porque Urias tinha só Batseba. E Davi não, Davi tinha várias esposas, ele tinha quantas mulheres à sua disposição ele quisesse. Então ele roubou, tipo de roubo. E teve a consequência, porque ela ficou grávida. Aí ele tramou a morte de Urias, mandou colocar ele bem na frente da batalha. Urias morreu e ele depois se casou com Batseba. E tem toda aquela história ali que ele chamou antes o soldado para ir para casa, para dizer que o filho era do marido e não era, né? Mas então nós podemos entender assim, Davi pecou e a consequência do pecado dele foi que esse filho que Batseba então engravidou, né? Esse filho Deus recolheu. A criança morreu. Então todo pecado tem a sua consequência, irmãos. Aqui então nós vimos esse caso aqui, Davi e Acã e o diabo. Os três que nós já comentamos aqui, dos assuntos de roubo na Bíblia. Tem mais ainda, pastora? Tem Absalão. Quem era Absalão? A Bíblia nos diz que Absalão era o homem mais lindo que já existiu. Tinha um cabelão comprido, era um moço muito bonito. A Bíblia informa isso. E ele era filho de Davi. Então veja só, o Absalão também roubou do seu pai. O que é que ele roubou? A palavra de Deus nos fala em 2 Samuel. Vamos ler esse aqui. 2 Samuel. Abra aí tua Bíblia, 2 Samuel 15. Versículo do 1 ao 12 nos conta a história, mas não vamos ler tudo, só vamos ler o 6. O versículo 6. Vou resumir para você. Absalão, filho de Davi, então, esse homem muito bonito, muito lindo, que a Bíblia mesmo nos diz que ele era assim. Ele roubou de Davi o coração do povo. Como assim? Ele quis assumir o trono que era de Davi. Ele quis ser rei no lugar do pai dele. E ele começou a conversar com o povo, fazendo com que o povo não gostasse mais de Davi e quisesse ele como rei. Vê no versículo 3 diz assim, Então Absalão lhe dizia, olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem se ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que lhe fizesse justiça. Então aqui Absalão estava dizendo para o povo que Davi não tinha mais tempo para cuidar deles, que ele sim cuidaria bem do povo se chegasse a ser rei. E daí no versículo 6 diz o seguinte, desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. E assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ou seja, ele quis ser amado pelo povo, roubou de Davi a honra de ser rei, de que cuidava do povo, mas ele começou a minar no coração do povo. Não adianta, o rei não tem tempo para você. O rei não gosta da tua causa, o rei não pode. Se eu pudesse, eu cuidava da tua causa, porque naquela época o povo ia até o rei para resolver questões. Por exemplo, um vizinho roubou uma ovelha do outro. Eles iam até o rei, contavam a situação e o rei julgava quem estava correto, quem estava errado. Então, quando as pessoas iam falar com o rei Davi, Absalão dizia, não, ele não pode mais, mas se eu for rei, eu vou cuidar bem de vocês. Então a Bíblia nos diz que Absalão roubava ou furtava o coração dos homens de Israel. Tirava o coração do povo que amava a Davi e queria o amor para ele. Parecido com o caso de Satanás, né? Que queria a adoração que era só de Jesus.
Aí nós temos ainda também o caso na Bíblia, todo na Bíblia, né? No Novo Testamento de Lucas 19:8, não vamos ler, mas vamos só lembrar, porque já é uma história mais conhecida, a história de Zaqueu, o cobrador de impostos, que cobrava a mais do povo, né? E o povo odiava ele. Mas aí ele teve um encontro com Jesus, vocês lembram que ele subiu na árvore, Jesus foi para a casa dele, ele se arrependeu, e daí ele disse que ia restituir tudo aquilo que ele tinha roubado. Então veja só, Zaqueu é outro caso. E o último que eu peguei aqui, Judas Iscariotes. Judas Iscariotes era ladrão. Ele era o tesoureiro, ele cuidava da bolsa. O que era cuidava da bolsa? Ele que cuidava das finanças de Jesus e dos discípulos. E lá em João, capítulo 12, do versículo 5 ao 6, nos conta a história de que Maria derramou um perfume agradável aos pés de Jesus, Maria, irmã de Lázaro, e enxugou com os cabelos. E o Judas ficou doido da vida. Ele disse, mas por quê? Que desperdício de dinheiro, um perfume caro desse, porque o perfume que ela derramou nos pés de Jesus era muito caro. E Judas ficou doido. Por que isso? Esse perfume podia ter sido vendido por um bom dinheiro, por uma boa quantia e dado aos pobres. Mas não era pelos pobres que ele estava preocupado. Ele queria era mais dinheiro na bolsa, porque quanto mais dinheiro na bolsa tivesse, mais ele podia pegar. Então, esses são os casos, né, de roubo que a Bíblia nos cita, e que tudo teve uma consequência bem séria. O que aconteceu com Judas? Nós conhecemos a história, se enforcou, está no inferno nesse momento, né? Então, veja só, aí você pode dizer aquilo que eu falei no início, não, mas pastora, nessa mensagem, eu estou respirando aliviado, porque eu não roubo. Mas Davi não roubou nada físico, ele roubou foi o coração da esposa de Urias, né? O Absalão também roubou. Olha a consequência, Davi fez isso, já foi consequência para ele o que o próprio filho fez. Roubou o coração dos homens de Israel. Ou seja, chamou para o povo amar ele como rei, não mais Davi. E Absalão morreu também. Como que ele morreu? Enforcado num galho de árvore, preso pelos cabelos. Aqueles cabelos dele que eram tão lindos, causou a morte dele. Então veja só, o roubo, irmãos, nunca traz nada de bom. Pecado nenhum, né? Como os outros que nós já falamos, a inveja, né? Como nós estamos aqui, agora há pouco falamos da cobiça. A inveja é um dos pecados assim que eu acho muito sério, né? Por quê? Porque a pessoa, não vamos estar falando agora de novo, mas só lembrando da situação. Veja só, uma pessoa invejosa, só um exemplo, estou vendo vocês muito sério aí, vamos dar uma risadinha aí. A pessoa invejosa é assim, se ela quer emagrecer, se ela não consegue emagrecer, ela faz a oração da inveja. Ô Senhor, já que eu não consigo emagrecer, faz com que todos os outros engordem. E eu sabia que vocês iam dar uma risadinha. Então, todo pecado é sério, todo. E o roubo, então, traz a consequência direta, né, para a vida da pessoa. Aí agora, então, vamos ver rapidamente. Já é tudo isso. Vou tentar falar bem rápido agora aqui, então. Será, irmãos, que nós mesmos não estamos roubando indiretamente alguma coisa de alguém? Eu nem vou falar dos dízimos e ofertas, não vou falar disso aqui. Só citei, agora você já entendeu que também faz parte, né? Porque Malaquias fala, me roubais nos dízimos e ofertas, tá? Mas eu não vou entrar nesse assunto. Mas assim, como que é um roubo indireto, irmãos? Será que você não está roubando indiretamente? Olha só, em Isaías 55:2, diz assim, eu vou ter que ler, Isaías 55:2. Isaías
55:2 nos fala o seguinte. Cadê Isaías? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. A palavra do Senhor nos diz que isso aqui também é roubo. Como assim? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? A Bíblia não está ensinando contra você comprar uma roupa, um calçado, adquirir um eletrodoméstico para a tua casa, não é isso. A Bíblia aqui nos informa, por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão? Quantas são as pessoas que deixam de comprar comida para ir para um boteco beber? Ou jogar? Né? Vícios, cigarro, droga, seja o que for, é aquilo que não é pão que a Bíblia fala aqui. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Então isso aqui é um roubo indireto, porque você está roubando a bênção que Deus te deu para você adquirir coisas boas para você e para a tua família. Não gastar o dinheiro naquilo que não é pão, quer dizer, naquilo que não vai satisfazer nem você nem a tua casa. Né? Vou ter que correr agora para falar rapidinho. Então ficou entendido isso aqui? É uma espécie de roubo. Uma outra espécie de roubo, irmãos, que muitas vezes a gente pratica e não se dá conta. O mau uso do tempo, do nosso tempo. Deus nos dá todo o tempo que precisamos para fazer tudo o que temos que fazer. É claro que a vida hoje está tão corrida que se o dia tivesse 25 horas, 26 horas, eu acho que o povo ainda queria mais. Mas Deus nos dá 24 horas por dia. Como que nós temos usado esse tempo? Você tem usado o tempo para ler esse livro aqui? Ou você tem usado o teu tempo na televisão? Na internet? Olhe bem o detalhe, você pode até usar bastante tempo na internet, mas na coisa certa. Você pode usar bastante tempo na televisão, mas na coisa certa. Não é a internet ou a televisão que é o problema, é o que você vê na internet e o que você vê na televisão. Ou você tem gastado o teu tempo ficando na cerca, conversando, fofocando com os vizinhos? E deixa de estudar a palavra, deixa de orar, deixa de falar com Deus, deixa de cuidar da tua família. É roubo a mesma coisa, você está roubando o tempo que Deus te deu. Eu gosto de ouvir um pastor chamado Hernani Santos, e como eu digo sempre para vocês, o que eu aprendo, assim, eu gosto de usar também nas minhas mensagens. E ele tem uma mensagem que ele diz assim, que essa história do tempo é tão séria, que a pessoa, quando é convidada para fazer alguma coisa para Deus, a pessoa sempre responde, não tenho tempo. Minha vida é muito corrida, eu não posso, eu não tenho tempo. Mas aí, quando a pessoa, assim ele falou na mensagem dele, daí quando a pessoa se converte a Jesus, aceita Jesus, e vamos dizer que seja um jovem, né? Ele cita o exemplo dele mesmo, que quando ele se converteu, ele era jovem. E a família disse assim, que desperdício. Para que fazer isso agora? Tem todo o tempo do mundo para aceitar Jesus depois, no final da vida. Então, olha bem a contradição aí. A pessoa diz que não tem tempo, mas veja como o diabo age na vida das pessoas. Não tenho tempo, mas para determinadas situações o diabo faz a pessoa pensar, você tem todo o tempo do mundo. E nem sempre tem, porque ninguém sabe a hora que vai morrer. Né? Então eu citei o exemplo dele, que ele citou isso numa mensagem. Então veja só, irmãos, a gente rouba as coisas e não percebe. Você tem roubado o tempo precioso que Deus te dá? Ou você tem assumido esse tempo com caráter de cristão? Tem aproveitado o teu tempo? Você trabalha o dia inteiro, tá certo. Mas daí de noite, não, eu estou muito cansada, não posso ler a Bíblia. Ou se tem um tempinho, vai para a televisão.
Diante de Deus um dia, todos vamos prestar contas do que fizemos com o nosso tempo. Ah, mas até o tempo, pastora. Principalmente o tempo. Entendido isso, irmãos? Amém? Então é uma espécie de roubo. Roubo da paz alheia. Misericórdia. A pessoa que vive perturbando e incomodando os outros, que tira a paz, que tira a alegria alheia, ou seja, do seu próximo, está roubando do outro o direito de ser feliz. Está roubando do outro a paz, a alegria. Isso aqui fala em Provérbios 10:1. Provérbios 10:1. Olha o que a Bíblia nos diz. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Em algumas traduções diz, mas a boca do nécio só lhes causa tristeza e incômodo, tanto para ele quanto para quem está perto dele. É aquela pessoa chata, enjoada, que incomoda, que retruca, que só incomoda, tira a paz dos outros, tira a alegria dos outros. Está roubando o direito do outro de ser feliz. Entendido isso, irmãos? Olha como o roubo não é só você pegar uma coisa ali e levar para casa que não é teu. A tua atitude muitas vezes está roubando. Quando alguém mata outra pessoa, está tirando o direito daquela de viver. Está tirando o direito da vida. Então está roubando o direito do outro viver. Agora eu estou falando rapidinho porque já está em cima da hora. Não vou explicar muito sobre cada um. Só vou dizer o que é. Então veja só. Quando alguém mata outra pessoa, está roubando o direito da vida daquele. Além de responder pelo pecado que está matando o outro, vai responder pelo pecado do roubo da vida daquele. Entendido? Amém? Roubo nas igrejas. Ai, ai, ai. Que eu falo sempre para vocês, essas igrejas que pregam teologia da prosperidade. Povo dê 1.000 para você ganhar 10.000. Misericórdia, vão responder pesado diante de Deus. Quem faz isso? Porque é roubo. Estão roubando o povo. Estão roubando, comendo a gordura das ovelhas. E Deus condena isso. Vão responder diante de Deus. Superfaturamento. O que é isso? Se você tem um comércio, eu sei que aqui tem irmãos que têm comércio e eu acredito que não fazem isso, mas tenho que falar, né, no geral. Quando você superfatura, o que é? Você dá um valor excessivo para esse copo, por exemplo. Se vale R$5, você diz que ele vale 20. Superfaturamento. Entendido? Está roubando do próximo. É roubo. Pessoas, irmãos, que se aposentam por invalidez. Olha que caso sério isso aqui. Misericórdia, já é 8:55. Me aguardem 5 minutos. Então quer dizer que eu vou terminar às 9. É claro que a pessoa tem todo o direito, trabalhou a vida inteira, tem todo o direito de se aposentar. Não estou falando disso. Mas estou falando daqueles, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu vou me aposentar porque eu sou surdo. Mas se chega uma pessoa ali pertinho dele e diz assim, tem R$100 caído lá na rua. Aonde? Não é surdo coisa nenhuma. E quantos estão roubando do governo por causa disso? Se aposentam por uma coisa que não era preciso. É roubo diante de Deus. Mas o governo rouba demais, não me custa roubar um pouquinho. Então todos os do governo, vamos dizer assim, vão para o inferno, você vai junto também porque roubou? Então, olhe bem, não estou falando contra a aposentadoria. Cada um tem direito de se aposentar, terminou o trabalho, ou se é por invalidez. Tem casos e casos. Mas tem muita gente dentro disso que se aproveita, mente, né? Se aposenta e está enganando o próximo e está enganando
o governo, o sistema lá de aposentadoria e tudo mais. É roubo, a mesma coisa. Para terminar, aí as pessoas dizem assim, né? O governo rouba demais. E realmente, como eu falei no início da mensagem, tem as pessoas que roubam, mas tem gente séria também. Mas aí o povo justifica dizendo, é uma roubalheira. O governo, o presidente, os ministros, vereadores, prefeitos têm que mudar. Mas como eu já falei lá na mensagem da preguiça, eu disse que a mudança no mundo tem que começar por nós, né? Até fiquei contente, essa semana o David me mandou uma foto da cama dele arrumada, ele mandou a foto e mandou dizer assim, pastora, não pratico mais o pecado da preguiça, estou arrumando minha cama. Que bom, né? Quando a gente prega e a pessoa muda. Mas aí então o povo, né, fala do governo, fala, tá, rouba. Mas comece por você mesmo. Olha um exemplo. Tomba um caminhão, vamos dizer que de frango. Tombou o caminhão na BR. O que o povo faz, meus irmãos? Ninguém está vendo. Em muitos casos, coitado do motorista está lá tentando proteger a carga, né, a carga do caminhão, e não consegue. E muitas vezes, quando o motorista morre, é aí que o povo se aproveita. Então o governo rouba, mas o povo não. É só um exemplo. Então, para terminar, me desculpe, não, mas ainda falei 8:45, 8:45. Vamos encerrar. Diante de Deus, o roubo é um pecado muito sério. E não é só roubo, que nem eu falei, de coisa material. Você pode roubar a alegria de alguém, você pode roubar a paz de alguém, você pode roubar alguma coisa que vai tirar a alegria do outro e fazer essa pessoa morrer. Porque Jesus disse isso, né? Que não é só aquele que dá um tiro no outro que está matando. As tuas palavras matam alguém. E se quem mata, Jesus falou que vai ser julgado, quem rouba também. Então vamos praticar aquilo que a Bíblia nos ensina, o que o Evangelho nos ensina, irmãos. Não roube nada de ninguém, nem material e nem emocional. E se você já fez isso, porque eu acredito que todo mundo já fez isso. De repente as tuas palavras ofenderam tanto alguém que roubou a alegria daquela pessoa, a alegria de viver. Então confesse a Deus, se arrependa, abandone, para você ser perdoado. E para você se tornar uma pessoa realmente cristã. Amém? Sei que o roubo era um assunto assim um pouquinho diferente, né? Mas necessário. Você foi abençoado com essa palavra? Amém? Graças a Deus. Disse isso, né? Que não é só aquele que dá um tiro no outro que está matando. As tuas palavras matam alguém. E se quem mata, Jesus falou que vai ser julgado, quem rouba também. Então vamos praticar aquilo que a Bíblia nos ensina, o que o Evangelho nos ensina, irmãos. Não roube nada de ninguém, nem material e nem emocional. E se você já fez isso, porque eu acredito que todo mundo já fez isso. De repente as tuas palavras ofenderam tanto alguém que roubou a alegria daquela pessoa, a alegria de viver. Então confesse a Deus, se arrependa, abandone, para você ser perdoado e para você se tornar uma pessoa realmente cristã. Amém? Sei que o roubo era um assunto assim um pouquinho diferente, né? Mas necessário. Você foi abençoado com essa palavra? Amém? Graças a Deus. Então me desculpe porque eu passei do tempo, mas vamos orar. Felipe pode vir. Vamos orar, né? E nessa oração que não vai dar tempo para ser muito longa, mas